Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu irei falar sobre o último episódio de Malgun Saikyo no Majutsushi wa Ningen Data. Episódio esse que foi focado, basicamente, no Ikki indo resgatar a Sephiroth e na sua batalha estratégica contra o general Hudler. O episódio já começa com as forças do Ikki atacando a base, onde o general estava. Então ele tem que se preparar para responder ao ataque inimigo. Eles contra-golpeiam com catapultas, jogando pedras, essas coisas, utilizando as catapultas, ataque à distância. E o Ikki monta lá com seus soldados, seus 500 soldados que ele tinha ali aproximadamente, se monta em um certo local, começa a atacar para atrair a atenção do inimigo. O general, essa altura, já tinha recebido ali algumas informações, já sabia o contingente adversário. Em um determinado momento ele cessa com os ataques a longa distância, até para ver a reação do exército inimigo. O vice-general subcomandante até indica ali, se a gente atacar ele com todas as nossas forças, a gente pode aniquilar ele facilmente, ou seja, se só ataque à distância, então bora pra cima a gente mesmo. Só que o Hudler, ele não queria uma batalha noturna, com receio de que isso favorecesse os demônios. Então, ao cessar o ataque, ele pensa ali se vai ter alguma movimentação inimiga para ele responder, só que eles não fazem nada, apenas mantêm a formação, até porque esse era o plano dele. Atrair atenção e ganhar algum tempo para que a Sephiroth fosse resgatada. Então o general se lembra de uma conversa que ele teve com a Sephiroth, e isso faz ele lembrar do Ikki, Ele já tinha algum conhecimento do Ikki. Ele era alguém bastante interessante e inteligente nessas guerras, em termos de táticas. Ele imagina ali, devido a isso, que eles estão tentando resgatar a Sephiroth. A ideia dele não é errada, tanto que manda até alguém ver para perguntar como que tava, A Sephiroth, o cara tava cuidando da Sephiroth. Ele estava lá de boa, Ela reportou que estava tudo tranquilo. Só que a Lilith estava ali se escondendo nas sombras e se movimentando no castelo para chegar na sala da Sephiroth. Então, a Lilith se escondendo nas sombras, ela acaba resgatando a Sephiroth da prisão e elas começam a sair dali. Nesse meio tempo, o Ikki volta a atacar, dado que o inimigo não estava o atacando, então ele volta a atacar para até chamar a atenção ali. E o Hudler recebe ali pede um relatório da situação dele, Então é relatado para ele que as tropas dele já estão pressionadas, Infantaria, arqueiro leve, cavalaria leve, essas tropas já estavam ali posicionadas para avançar ao comando do general. Entretanto, apesar dessas tropas de ataque a curta distância, uma batalha próxima, estarem preparadas, o general Hudler, ele prefere manter um ataque à distância, utilizando bestas, armas de cerco, catapulta. Ele percebeu que ali os inimigos não avançariam mais do que aquilo. Então, se ele mandasse todo mundo para lá, ia ser uma batalha campal, por assim dizer, todos contra todos. Apesar dele ter maior vantagem numérica, ele deixaria por dentro da muralha bastante desprotegido. Então, ele provavelmente tinha algum receio que alguma tropa, alguma unidade se infiltrasse, quando ele desse o avanço para todas as suas unidades, e acabasse por deixar sua base ali, o castelo, mais desprotegido. Enquanto isso, a Lilith, que já tinha resgatado a Sephiroth, agora foi resgatar ali os outros soldados, como a Fiorentina e os outros soldados orcs. Até tem o reencontro ali emocionante, da Fiorentina com a Sephiroth, a Fiorentina se desculpando por não ser tudo aquilo, tudo mais. O reencontro ali emocionante das duas. A Lilith até fala que não é hora para aquilo, que eles têm outras coisas para fazer, tem que sair dali logo, continuar com o plano. Só que nesse tempo, a Fiorentina acaba sendo acertada por uma flecha e cai no chão. Após a Fiorentina ter caído no chão, aparece ali aquele mago, que estava nas tropas do Hudler, juntamente com alguns outros soldados de infantaria. Ele fala que o general havia previsto que eles tentariam resgatar os prisioneiros. Só que nessa hora, a Lilith aponta ali pro Diron, que junto com a unidade que utilizava armas de fogo, estavam usando algum feitiço de invisibilidade ou para ocultar sua presença e conseguiram invadir e se infiltrar tranquilamente dentro ali das muralhas. Então eles se revelam e começam a abrir fogo contra a unidade que estava ali, derrotando boa parte dos soldados, Alguns ainda conseguindo ficar de pé. O mago, ele já tinha percebido que as armas de fogo tinham um longo tempo de recarga, ou seja, no intervalo de tiro entre as unidades, a primeira unidade, a segunda unidade, a terceira unidade, depois que todas atirassem, ia demorar algum certo tempo para recarregarem todas. Só que nesse momento, que era para os soldados aproveitar de tempo de cooldown, de recarga das armas, os soldados orcs acabam se animando e partindo ali para cima, Afinal, estavam presos em cativeiro, estavam prisioneiros, e agora era a chance ali, a fuga da prisão, a chance de se rebelar, de voltar ali para a batalha. Então já parte para cima, criando até uma zona. Enquanto estava nessa zona, a Sephiroth estava ali, abaixada lá da Fiorentina, falando que ia curar ela, tudo. Aquela cena de despedida emocionante quando o personagem vai morrer. Então a Fiorentina acaba por fechar os olhos, dando a entender que veio a falecer. Sephiroth então fica possessa por ter perdido sua aliada, e querida. Até porque, pelo que eu sei, a Fiorentina, ela aprende alquimia também com a Sephiroth, então uma aluna dela ali também, alguém bastante próximo. Ela fica possessa mesmo estando ferida, Não com 100% de sua magia, ela fica possessa e, rapaz, sai atacando ele todo mundo, raia pra lá, raia pra cá. O líder daquela unidade, que era o mago, tem a mão explodida, e quando ele fica no chão, você pisa na garganta dele e ainda faz como ele entrar em combustão, explodir ali por dentro, assustando assim os outros soldados, que acabam por fugir. E ela até quer ir atrás dele, porque ela tá possessa de raiva. Alguém ali matou
a aluna dela, né, a amiga dela, uma companheira próxima. Só que a Lilith acaba por tentar impedir ela ali, a Sephiroth tá com raiva, por favor, fica aí, se acalma, preciso de você. A Sephiroth, não, quero ir, quero ir. Até que ela fala que tem a ver com parte do plano do Ikki. Então a Sephiroth acaba ainda tá muito com raiva, mas acaba se acalmando um pouco mais, né? Ou por parte do plano do Ikki. E também nesse momento, o Jiren, ele pega a Fiorentina carregada e fala que ela ainda tá viva, né? Tá bastante ferida, o ferimento é grave, e ele quer tratar ela o mais rápido possível, mas que ela ainda está viva naquele momento. Nesse meio tempo ali, o General Hudley estava recebendo um relatório do que havia acontecido, né? Que os prisioneiros estavam sendo resgatados, que soldados inimigos se infiltraram, que ninguém viu nada, que apareceram do nada. Estava recebendo esse relatório e o grupo da Sephiroth ali que estava dentro já começa a causar seu reboliço por dentro das muralhas. No caso, o Ikki tinha pedido para que eles destruíssem as catapultas, né? As armas a longa distância. Então começa a destruir todas as catapultas, matar soldado que já está lá dentro. O Jiren usa o sinalizador para avisar do Ikki em que ponto do plano eles chegaram. E estava correndo dentro do planejado. Ao receber o sinal, então o Ikki já prepara a sua artilharia aérea, né, com uma espécie de dinamite, de bombas ali, né. Dentro daqueles barris havia pólvora. Ele mandou o time aéreo ir lá e jogar lá dentro. Joga lá dentro, cria uma zona. O general, ao ver aquilo, pensou, é uma arma nova do inimigo, bora recuar todo mundo. Eu não sei o que essa arma faz, né? Mas é nova, então o estrago deve ser grande. E a Lilith falou, destruímos aqui, bora. A Lilith estava resgatando a pessoa. Destruímos aqui, bora, vaza daqui, ligeiro, ligeiro, que senão vamos ser pegos no meio do fogo cruzado. Então, a artilharia aérea despeja as bombas ali por dentro da muralha. Após o ataque aéreo, o Ikki manda seus homens fazerem um ataque total. E o Hudley recebe essa notícia, né, que o Ikki tá fazendo um ataque total agora. Ele pensa ali rapidamente e decide recuar. Afinal, não havia mais nenhum ganho ali para ele manter aquela batalha. Ele estava defendendo uma cidade que já não tinha mais recursos praticamente. As muralhas estavam todas destruídas. Ele percebeu que o inimigo se infiltrou facilmente ali, que nenhum dos seus soldados conseguiu ver. Não tinha mais prisioneiros, não tinha sinceramente mais, porque manter aquela posição e ficar lutando era melhor recuar ali e evitar perdas desnecessárias, né? Até o vice-general subcomandante dele, quando dá o comando de recuar, eu penso que recuar, a gente tem muito mais soldados, a gente vai aceitar essa derrota. Provavelmente ele não ia aceitar essa derrota, ele ia mandar revidar, só fazer alguma idiotice, mas no final acabaria perdendo só os soldados. Então o general Hudley acaba tomando a decisão mais inteligente, por assim dizer, não, pois não havia mais sentido ficar lutando ali, ele apenas reconheceu sua derrota. Afinal, ele não tinha mais nada de valor o que defender. Então, se retirou com seus homens, até porque, pelo que é mostrado, ele não gosta de ficar desperdiçando a vida dos seus soldados de forma leviana. Além, é claro, de prometer se lembrar agora do nome do Ikki, né? Alguém que conseguiu derrotar ele, que é tão inteligente quanto ele em termos de estratégia, ou seja, é um embate bastante interessante. Já no outro dia, ainda ali naquele castelo destruído, né, os outros generais da Sephiroth também chegam, né? Tá todo mundo ali se curando, comendo, agora é um pouco mais animado por terem vencido ali a batalha, bem como terem sido resgatado, essa filha também se recuperando, a Fiorentina conseguindo se recuperar. Então tá ali na tenda, né, os generais líderes de brigada, mais alguns membros importantes ali, né, como a Lilith e a Fiorentina, conversando ali, falando, Fiorentina até comenta, o Lobinho lá questionando, pô, por que os humanos estão fazendo aqui? É pra ter só demônios. Mas ela fala que fazia parte da brigada do Ikki, e que os humanos, junto com os anões, né, com as armas que os anões fizeram, acabaram por salvar elas, né, provando ali que humanos e demônios, se necessário, podem até chegar a trabalhar juntos, apesar de ser algo estranho de se ver. Enquanto eles estavam ali conversando, chega o Jiren, né, com uma carta do general Hudley, que havia mandado diretamente, porque basicamente ali elogiando o Ikki, né, estimando ele, a batalha que eles tiveram, né, e desejando também um reencontro no campo de batalha, tipo uma revanche ali, ele quer se reencontrar novamente com o Ikki no campo de batalha. Então é uma carta ali elogiando as habilidades do Ikki, né? E reconhecendo não só a habilidade do Ikki, mas também a sua derrota, por assim dizer. O Ikki até comenta ali com a Sephiroth após ler a carta que o Hudley é um romântico. Ela complementa dizendo que esse romântico atraiu ela para uma armadilha, fazendo ela perder bastante soldados, que a dor para ela é insuportável, obviamente ela não gosta de perder nenhum dos seus soldados, mas o Ikki comenta novamente que a sorte, ela tá sempre mudando de lado no campo de batalha. Então assim, é algo natural, um dia você ganha, outro dia você perde. E o Ikki fica pensando nas tomadas de decisões do Hudley, a forma que ele prendeu a Sephiroth, as respostas que ele deu durante o combate, na verdade que ele respondia as ações e reações, a tomada de decisão para recuar ou não, vendo ali que a batalha já tinha sido perdida, fazendo o Ikki refletir, se a nova arma dos anões, será que ele teria ganhado? Talvez sim, talvez não, talvez ganhasse com uma maior dificuldade ou talvez perdesse. O pensamento dele acaba sendo quebrado quando alguém pergunta, e aí, o que está escrito na carta? Vamos desembucho, falei. E ele só inventa uma coisa e fala, na próxima vez não vou perder, e pronto, é só isso, né? Eu me aguardo que da próxima eu não perco, só assim, dá um migué. Obviamente não vai ler tudo ali, que é um elogio pra ele, é um reconhecimento inimigo para com ele. O cara tava doido também pra aniquilar como mensageiro, só que o Ikki não deixa, até porque ele quer enviar uma resposta ao general. O Ikki responde, ele faz uma carta de resposta com toda a humildade que ele tem, fala, você me honra demais suas palavras,
e elogiando ele também, né, sobre a velocidade de reação, as tomadas de decisões dele. Quanto ao pedido de se reencontrar no campo de batalha, ele diz que preferiria encontrar ele em outro lugar, ou seja, o Ikki não quer voltar a lutar com ele. Provavelmente preferiria encontrar ele de uma outra forma, tipo uma reunião ali de paz, fazer alguma aliança, cessar fogo, outras coisas, um evento mais social, sem que seja algo que um esteja tentando acabar com a vida do outro. Até porque, como sabemos, o Ikki não gosta de guerra e tudo mais. Né? Não gosta de batalha, de matanças. Ele dá a carta então pro Jiron levar um mensageiro. E a Sephiroth então pergunta-lhe: por que você vai me resgatar disso? Foi a ordem do Lorde Demônio. Ela questiona novamente: por que você não recusou? Ele falou: não tinha motivos pra recusar. Eu até falei: bem, acho que você não poderia recusar mesmo. A gente tá junto há um tempo, eu já troquei as suas fraldas, né? Mas só pra deixar ele constrangido ali. E fala isso na frente da Lily, ele fica pensando: fraldas? Como assim? Porque pra ela, o Ikki é um ancião Lich, né? Um Lich, ou seja, um Lich é um morto-vivo. Como assim trocou fraldas de um morto-vivo? E lá fora começa uma comoção, pois a Lorde Demônio estava chegando no dragão. E quem vai recebê-la, né? Quem vem daquela multidão, né? O Jiren acaba ainda falando: ô mocinha, aqui não liga pra você não, é melhor você ir embora, né? Se tratando dela como se fosse uma criança. O povo vendo aquilo fala: eita, a ignorância, né? Às vezes é uma benção que deixa a pessoa bem astuta. Até que o Ikki tem que ir lá se abaixar, pedir desculpa, se curvar e falar: perdoe ele, né? A ignorância dele. Porque ele não sabia que ele fala que aquele é o Lorde Demônio pra surpreender todo mundo. Afinal, a visão que esse Lorde Demônio é bem diferente. Ele só 9 cabeças, 6 braços, 6 pernas, com coroa em cada uma das cabeças. É uma visão completamente diferente. O Dino até se lembra e fala: você é a mocinha que nos salvou quando fomos atacados. Fica pensando: agora faz sentido, né? Se for o Lorde Demônio, então aquilo é fácil, né? Ele continua falando besteira lá e o que tem que se desculpar mais ainda pelas idiotices que o Jiron tá dizendo, né? Até que ali ele tem que chegar e calar a boca ali com uma voadora nele. E a Lorde Demônio fica pensando: então é assim que os homens me veem? Dá um sorrisinho, cara, como se estivesse muito feliz com aquilo. Seria ótimo ter isso tudo. Mas não sei se seria tão. Eu não sei se ela. Eu acho ali que ela só tava fingindo, né, para aquele sorrisinho, esse sorrisinho. Parece que a pessoa tá toda feliz, mas na verdade, o que está por trás dele, rapaz? Eu não sei, não. Eu estou desconfiado se ela realmente achou interessante o que seria ótimo isso daqui. Depois de toda essa ofensa, né, que teve aí pro Lorde Demônio, essa falta de respeito. Indo agora para a parte mais séria, né? A Lorde Demônio pergunta como Sephiroth tá, se ela já tá bem recuperando ela. Afirma que sim, ela tá toda enfaixada ali ainda. Aí fala que tá bem. Ela até parabeniza a Sephiroth pela conquista, mas ela fala que não, né, não merece parabéns. Porque se não fosse pelo erro que ela cometeu, a Lesta não teria caído. E a Lorde Demônio retruca ali que se não fosse a perseverança dela, né, e até mesmo ganhar tempo o máximo possível, que a Brigada Imortal do Ikki não conseguiria ter chegado a tempo e ganhar e salvar eles, né, até mesmo parte do plano desenvolvia a própria Sephiroth por dentro, destruir as armas do inimigo. Então, assim, a Lorde Demônio sabe reconhecer ali os seus soldados, né, apesar mesmo quando cometem um erro, mas depois acabam se recuperando, sabe? Pôr na balança e ver que o ganho foi maior do que o erro cometido. O Lorde Demônio elogia também os outros líderes de brigada, né? Do Troll, dos Lobos, dos voadores lá, a Fiorentino, que era o alquimista, o Ikki da Imortal. Acontece todos ali que o 7º Batalhão, de forma geral, teve um bom desempenho, né? Um grande desempenho nesta guerra. E ela dá um foco especial ali no Ikki, né? Nos feitos do Ikki. Então a Lorde Demônio fica falando das ações do Ikki, né? Que trouxeram um grande louvor e tudo mais. Eu fico pensando: eu já não tive essa conversa antes, isso não me é estranho. Então, a Lorde Demônio fala que não pode deixar o Ikki preso apenas como um mero líder de brigada e que vai criar um 8º batalhão, né, um 8º corpo, e que o Ikki vai ser o líder desse 8º batalhão, ou seja, vai criar mais um batalhão à parte só pro Ikki. E dessa vez, nem tem como muita Sephiroth ser encontra, né? Afinal, ela foi resgatada pelo Ikki, tá? O pó da rabiola, e também o Ikki teve o maior crescimento desde que foi oferecido para ele o 3º batalhão do Basteu lá atrás, para agora ele deu um crescimento mais experiente e tudo mais. Aqui nesse episódio não mostrou em específico, mas no mangá, a Sephiroth disse que vai agir também como uma mentora ali do Ikki, né, nesse tempo, para ensinar ele algumas coisas de líder de batalhão. Então ela perde o Ikki como um membro do seu batalhão, né, como um líder de uma das suas brigadas, para criar um 8º batalhão. Mas ela diz que ainda que vai trabalhar junto com o Ikki, ser uma espécie de mentora para ele nesse período ali de transição. Até porque para criar um batalhão é muito maior que uma brigada. Um batalhão, no caso do Zeman, pelo que eu vi no mangá, pode chegar ali. Geralmente eles trabalham com no mínimo de 3.000 homens, ou seja, muito mais homens que o Ikki está acostumado. O Ikki ele está acostumado com uns 500 soldados em média, ou seja, aumentar em 6 vezes esses números, muito mais gente para ele cuidar. E obviamente quem tá ali acaba ficando feliz pelo Ikki, né, por esse reconhecimento, essa promoção, agora sendo comandante da Brigada Imortal. E o episódio acaba por aí, já mete a Indy. E após a Indy, o narrador volta ali a falar, né? O nome do mago era Ikki, neto de Homberg, fazia parte do exército do Lorde Demônio, né? Assim, o narrador voltando a contar a história do Ikki. Dizendo também que um dia ele iria reunir várias raças e unir os reinos, né? E nesse momento até mostra
a imagem de personagens que já apareceram no decorrer dessa temporada e que vão aparecer numa eventual segunda temporada, ou seja, de personagens que vão ganhar destaque ali na segunda temporada que serão relevantes, né? Já até dá um spoilerzinho ali e dá pra perceber que além das raças humanas, né, os demônios e os anões que já apareceram, teremos também a introdução dos elfos numa eventual segunda temporada. Complementa ali dizendo que o Ikki, né, ao unir todas as raças e os reinos, ele acabou trazendo paz ao mundo, além de falar dos rumores que diziam que ele era humano e não um demônio, mas termina dizendo que não tem registros que indicam que o Ikki foi humano, ou seja, mesmo que uma ou outra pessoa tenha descoberto, ninguém registrou de fato, falou, aquele membro lá era humano. Pelo menos é o que dá a entender nesse final de temporada. Foi isso que aconteceu neste último episódio, né? Um episódio focado numa batalha para resgatar a Sephiroth, e no finalzinho dele tivemos ali a promoção do Ikki, né? Devido a todo o desempenho que ele teve e que nos foi mostrado nessa primeira temporada, né? Todos os logros que ele obteve. Achei um episódio até interessante, né? Em termos de estratégia, ele não mostrou tanto a batalha assim como foi, focou mais no gatilho da Sephiroth, só mostrando relances da estratégia, só o início ali, rapidamente, né, o que acontecia, ações e reações, né, focado mais, até mesmo no general, né, como que ele respondia às ações do Ikki, até porque o nome do episódio tinha a ver com o general Hudler, e o general no final acabou por ser derrotado e teve que sair com um rabinho entre as pernas, reconhecer o Ikki, né, e prometeu guardar o nome dele, ou seja, alguém que ele tem vontade de enfrentar novamente no campo de batalha, assim como ele deixa claro em sua carta. Tivemos a promoção do Ikki, que foi merecida por tudo o que ele já conquistou. No final das contas, achei um bom episódio, bem como achei um anime bom, de forma geral. Uma animação ok, né? Tem um CG ali em boa parte das lutas de exército e tudo mais, né? Foi feito, usou bastante CG. Me incomodou um pouco em alguns momentos, mas no final das contas eu achei uma animação ok, boa, nada demais, nada, nossa, surpreendente, mas também nada muito ruim. Foi uma animação até que gostei da opening, a princípio achei meio estranho, mas no final das contas acabei gostando. Da Indy já não gostei tanto assim. As batalhas em termos de estratégia achei até que bem interessante, apesar que eu queria ter visto mais porrada, mas provavelmente é bem difícil ser animado lutas de exército assim, com que dê ânimo, entusiasmo, assim, que você pensa, nossa, que luta sensacional, então acaba focando mais em estratégia de movimento, desmembrando as estratégias, fulano fez tal movimento, ciclano respondeu de tal forma. Me digam aí o que vocês acharam deste episódio final, bem como o que acharam do anime, assim, né, de toda a temporada deste anime, se gostaram, se não gostaram, se acharam ruim, se recomendariam pra alguém, ou se falam, não, esse aqui eu não recomendo, mas nem é isso. Se gostou do vídeo, dá o like, se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.